felizes, uma alegria contagiante. Afinal de contas, hoje comemoramos o 110º aniversário da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz. Uma data muito importante, uma casa centenária, que sempre está nos acolhendo com seus estudos, com os seus trabalhos, com as suas atividades, dando oportunidade de trabalho a tantos na área da assistência, na área da divulgação e atendendo a todos aqueles que sempre buscam esta casa. Então, para darmos início às nossas atividades desta noite, nós convidamos o Sr. Walter de Vardim para proferir a prece de abertura. Estimados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos, nesse instante, levarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, nosso modelo e guia. E assim, com os pensamentos elevados, agradecemos ao Senhor por termos esta oportunidade de estarmos trabalhando nesta sociedade espírita, os mensageiros da paz. Então, aqui, reunidos, estamos lembrando os companheiros que já retornaram à pátria espiritual, que certamente também estão aqui participando. Amado Mestre Jesus, ampare a todos, dirigentes e trabalhadores desta casa, para que possamos cada vez mais ir avançando na difusão da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso amigo Rabi da Galileia esteja com todos nós. Que assim seja. Convidamos agora para compor a mesa o Sr. Luiz Henrique da Silva, presidente da Federação Espírita do Paraná. Convidamos também o Sr. Nilson Vicente Xavier de Nazareno, vice-presidente da Casa. Finalizando a composição da mesa, convidamos o Sr. Márcio Osman Cordeiro, presidente da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz. Iniciando agora as nossas atividades festivas, alusivas a esta data, nós passaremos a um momento musical, um momento que está sendo trabalhado aqui, nos dando esta maravilha através da música, por trabalhadores desta casa, neste grupo coordenado e regido pelo Luiz Rosinho. Por favor. Enquanto o grupo musical se prepara, o Guilherme fará uso do piano para o hino a Kardec.
que essa que nós vamos fazer com o primeiro também poderia ser considerada um hino ao Consolador, se chama Consolador. De um grupo do Ceará chamado Arte e Música Espírita. Composição de Hércules Bruno, chama-se Acreditar. Uma
mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o rei nascer e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o renascer e acreditar. Para encerrar nossa participação, faremos de André e Débora da Francesco, Vale a Pena. Vale a pena ser coração quando tudo é desamor. Vale a pena ser corrimão quando o outro quer a dor. Vale a pena ser como o sol quando tudo é escuridão. Vale a pena ser um farol quando o resto é solidão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar, vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Vale a pena ser uma estrela quando alguém quer desistir. Vale a pena ser um sorriso quando a lágrima cair. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar, vale a pena sonhar, sorrir, viver, vale a pena viver e amar, e amar, e amar, vale a pena viver e Feliz aniversário à nossa casa, Toma. Dando continuidade a essa parte
artística, teremos agora uma apresentação teatral com os jovens da mocidade. A história se inicia com um grupo espírita que se reunia de forma semanal na casa do senhor Álvaro Vaz da Silva para fazer trabalhos espíritas para os desencarnados. Meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho mediúnico, ao atendimento aos necessitados. Vamos mentalizar Jesus, pedir proteção e amparo para atender os sofredores. Que assim seja. Logo após a peça feita, eles leram sobre o Evangelho na parábola do Bom Samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho o sacerdote, viu e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu, tocou-se de compaixão, aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando sobre o cavalo, levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorinho, dizendo: cuidai deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei em minha volta. Após a leitura da parábola do Bom Samaritano e alguns breves comentários sobre a mesma, Dona Marcelina sentiu a aproximação de um espírito. Amados irmãos, chegou a hora de expandir os trabalhos. A boa nova precisa alcançar com sementes verdadeiras e frutíferas. Uma casa espírita já está sendo projetada no plano espiritual e precisa ser concretizada por este grupo no plano material. Ela terá o nome de Os Mensageiros da Paz, do seu irmão Cândido Silveira. Fazei-me instrumento de vossa paz.
Sendo a Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz uma casa centenária, com mais de um século de existência, há muita história a ser contada. Nesse momento, para nos trazer, sabemos que uma história de mais de 100 anos não pode ser contada em detalhes em um tempo tão curto, mas nós teremos um relato de toda essa história da sempre, que será feita por Wilson Nazaré. Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar aqui nesses 110 anos. Eu pensei que o Paulo ia dizer, tá ligado? Que ia dizer que uma história assim tão longa se contada por um velho. Eu sou um dos mais antigos aqui da casa, estou mais de 50 anos aqui em atividade. Mas eu descobri, eu já sabia, mas está presente aqui a neta e a bisneta do segundo presidente dessa casa, que foi um laborioso trabalhador, Estácio dos Santos, que por 11 anos ocupou a presidência aqui. Estão ali, as duas. Podem levantar, por gentileza? A netinha vinha aqui com o vô. Então ela conheceu todas aquelas pessoas, né? Os tempos mais antigos. Ela está com 90, posso contar a idade? 92 anos, né? E está firme ali, uma atividade muito. Então a fundação da nossa casa, ela foi aqui de certa forma resumida, né? Pelo grupo espetacular, eu fiquei emocionado. Eu comecei aqui numa cidade, né? Então eu conheço essa coisa, né? E também fiquei emocionado com tudo que eles fizeram aqui. Então, o nome da entidade que chama Cândido era Cândido Oliveira, né? Que teria sido um médico desencarnado em 1890 em Curitiba. Mas ele sugeriu a fundação da casa e em 11 de abril de 13 o grupo criou, então, o Centro Espírita Mensageiros da Paz, que inicialmente ficava localizado na rua Ferispel, número 100. Eu nunca descobri onde é que era isso. Porque o número 100 podia ser, hoje é por metro, mas no Rio de Janeiro é por prédio. Uma vez eu estava no Rio, o cara falou, você pode levar um papel para mim, coloca lá no número tal. Eu contei assim, eu estou no número 700, no número 1000, 400 metros eu ando. Cara, eu dei a vida inteira, porque era por prédio. Para chegar no número de 400 de diferença, aqui é 4 quadros, lá deu, sei lá, 2 quilômetros. Então, eu não sei onde que era o Alfer Sport, mas esse número eu sei. Mas há muito tempo ela veio para uma casa de madeira, que ficava aqui, onde está esse centro, né? Onde é a fileira, o prédio do lado, que chama de fileira, ele funcionou ali muito tempo de um companheiro do centro, que daí o centro comprou, né? Comprou aquele espaço lá para fazer o prédio, que construiu aqui em 1939. O primeiro estatuto eu gosto de fazer questão de destacar, porque ele é muito interessante. Imagine o primeiro estatuto de 1913. Essa casa foi formada por muitos militares. Álvaro Vaz é um maestro militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, né, que regia a banda da polícia. O primeiro presidente subiu no primeiro andar, tem um quadro dele na parede ali. Primeiro item, propagar a doutrina de acordo com os princípios estabelecidos pelo grande mestre Allan Kardec e conforme os nossos demais mestres nos indicaram. Ter uma devoção à prática da caridade, amor à doutrina e ao próximo com a nós mesmos. Procurar o progresso dessa benfazeja doutrina assim como procuramos o nosso. Combater o fanatismo em todos os sentidos para melhor dar o cumprimento ao programa acima. Amar a doutrina sobre todas as coisas e aos outros como a si próprios. Manter relações com as sociedades congêneres dessa capital e de todo o país, efetivando assim laços de solidariedade e fraternidade humana. Quer dizer, esse estatuto de amar a doutrina, de amar a casa, assim, sobre todas as coisas, como fosse a lei maior, de amar a Deus de todo o alto, do coração, do espírito e tal, né, e ao próximo de si mesmo, ela é derivada aqui, né, talvez tenha mantido essa casa de fato, como nós amamos, né, do fundo do nosso coração. E tem outro item que eu gosto de sempre lembrar, que foi o périplo da filiação, porque é um papel, é um ponto importante da posição, né, firme dessa sociedade que sempre foi assim. Né? Em 14 de abril de
1914, portanto, um ano depois, né, da fundação, a CEP, que era centro, né, encaminha à Federação Espírita Brasileira um ofício pedindo filiação à federação. Não recebeu resposta, né? Em 10 de junho de 1914, alguns meses depois, ela encaminha uma resposta, uma carta apresentando a filiação à Federação Espírita do Paraná, 14 de junho. Em 10 de junho. Em 15 de junho, portanto, foi ágil a federação, 5 dias, ela responde impondo condições para a filiação, que os sócios da CEP deveriam passar a ser sócios da FEP e que o símbolo e lema da CEP deveria ser o da FEP. Existia um estandarte que eu sei que levou, tinha um estandarte que era roxo, que o pessoal, lá quando eu comecei aqui, punha na solenidade. E tinha um lema, que era paz, amor e união. E o lema da federação era sempre assentes. Então, feito isso, em 24 de junho, foi mais devagar que a federação para responder, a sempre responde, e fez uma reunião com os conselhos e tal, e decidiram que não podiam mudar. E nessa, não concordavam com as condições da federação. Passaram os sócios da CEPER para a federação, eles disseram assim, tudo bem, os sócios se quiserem vão, né? É livre-arbítrio, mas o símbolo e o lema não mudamos, né? Na ocasião, a CEPER contava com 10 sócios beneméritos e 50 sócios contribuintes. Vejam que era bastante para ela, o centro, um ano, 2 de filiação, né? Então, ela fez um papel importante. Em 14 de julho de 14, em bilhete, com papel timbrado do Corpo de Bombeiros, Liz de Vasconcelos, que era o secretário da federação, comunica que a Comissão Central não concordava com as condições da ação. E aí ficou. Passou meses, né? Quando, em 12 de janeiro de 1915, Liz de Vasconcelos comunica que a Comissão Permanente, mais delegados e grupos federados da Federação do Paraná, autorizaram o triunvirato, que era o presidente, secretário e tesoureiro, né, a filiar a CEP. Então, em 10 de abril de 16, a CEP responde o ofício dizendo que em 10 de abril de 16, 2 anos depois, a Federação Espírita Brasileira responde a CEP dizendo que aquele carta do centro tinha sido extraviado, e acharam depois, mas que a filiação devia ser conseguida junto à FEP, e foi, né? Então já tinha sido resolvido. Em 1919, a CEP passa a denominar-se Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz, que é o nome de hoje, que em 2007 teve um probleminha aí, por causa da legislação brasileira e orientação estranha, nós mudamos para a Casa Espírita, mas ficou pouco tempo e voltou para a Sociedade Espírita. Eu queria destacar aqui, do histórico Ação Social. Em janeiro de 1917, foi fundada nas dependências da CEP a Sociedade Beneficente Joana d'Arc, de senhoras, cuja finalidade era ser social e medicamentosa através de aviamento de receitas homeopáticas. Eu, quando entrei aqui no centro, tinha, né, naquela primeira salinha lá, um armário com todo aquele material de aviamento de homeopatia, eles preparavam aqueles homeopatias. Mas isso foi fundado em 1917. Eu não sou tão antigo assim. Em novembro de 47, a convite da diretoria da CEP, 47, né, senhoras se reúnem para a organização do departamento feminino. Da iniciativa é fundada a Associação Beneficente Abrigo Berço, com atividade de assistência social e pupileira. Pupileira é a atividade que você recebia crianças, né, para doação, cuidava, que era coisa maravilhosa, era linda, né? E daí, claro, com o José de Menores, fazia adoção. Essa atividade teve destaque na fundação dessa sociedade. A pessoa da senhora Carmen Blum foi muito influente nessa formação. Isso foi em 47. Trocando os dois números, finais do ano, 1974, veja que engraçado, 1974, o Conselho da CEP entendeu que a associação cumpriu o papel, tinha cumprido o papel e extingue a associação. Era um negócio esquisito, a associação tinha personalidade jurídica, mas era um departamento da CEP, e o Conselho interferia, então funcionava nesse prédio que foi construído nos anos 40, né? Foi feito esse trabalho. Então ela extingue, né, a Associação Pupileira e cria, na mesma época, o Departamento do Bem-Estar Social, que assumiria todas as funções que tinha na associação
e na Pupilheira. Por um bom tempo ainda, foi encerrado então as atividades de adoção, né? Eu lembro do último menino que tinha aqui, era moreno, com lábio de bovino, demorou para a adoção, mas daí foi adotado. Nós tínhamos 2 empregados, tinha que salariar, isso custava muito caro, essa foi uma das razões. E daí ainda mantivemos creche por muito tempo. E a creche, depois ela começou a rarear, né, os clientes, vinha 7, eu lembro, teve um tempo que só tinham 7 mães trazendo crianças aqui, com empregados aqui para cuidar. Porque o que aconteceu? As prefeituras, para ver o papel dela, que era correto, começou a colocar as creches na comunidade, perto das pessoas. Quer dizer, saía uma mãe de um lugar, pegava onde deixava a criança aqui, saía ela, pegava o para ir trabalhar, não voltava aqui, assim ela deixava a criança perto de casa. Então nós sossegamos a atividade de creche. Eu queria lembrar, né, que a última presidente a ocupar a Associação de Vicente Abreu Berço foi a dona Eni Silveira, essa grandiosa colaboradora. Eu tenho um amor por ela muito grande, né? Suas filhas estão ali, né? Representando, ela não veio hoje porque estão fazendo manutenção do prédio, ela mora e está sem elevador, assim, para uma senhora de 93, com uma dificuldade, ela não pôde vir. Mas ela foi a última presidente da associação e o primeiro presidente do departamento do bem-estar social, diretor, né, que chama ali, foi o seu Francisco Alceu Curi Martins. E o cara que teve a tarefa de reunir tudo isso aí, fechar a associação, foi um trabalho duro, fui eu, que fui eleito presidente em 1974, para resolver essa coisa, né? Em fevereiro de 1915, voltando ao tempo, fundou, relativo agora à Escola de Educação Infantil, foi fundada a Escola de Moral Doutrinária para Crianças. Vê que negócio legal. Você vê que essa empresa que agora conhecida, 1915, né? Em maio de 16, a escola passou a ser denominada Escola Evangélica Elmira Lima. Olha, quem era Elmira Lima? Ninguém sabia. Era uma senhora dedicada ao espírito do Pará, que morava em Belém. Não sei, né, como é que foi dada a sugestão, era a pessoa que estava encarnada. Aí comunicaram a ela respondeu com uma carta faz tempo, né, bastante emocionada, que merecia, né, ter uma escola do seu nome, até andar no Pará e nós aqui. Mas assim foi. E essa escola ficou com um tempo enorme até ter a mudança do seu nome para o comum. Em 1918, a escola contava com quantas crianças? Não, sendo pequeno, né? Fazia 5 anos, 45 crianças. Vejam que trabalho fantástico, né? E quero lembrar também, destacar, que nos anos 50, 60, foi muito evidente o teatro espírita. Essa casa, esse centro espírita, não tinha essa parte cá, era ali, né? O auditório era lá, mas não tinha livraria, nem carne de pasta, era um salão grande, né? E tinha um palco de madeira aqui atrás, e muitas peças foram encenadas nesse palco. E tinha coxilha, tinha não sei o quê, quando o direito estava meio caindo, o pessoal tinha medo de entrar no palco ali, né? Era de madeira, depois desmontavam, né? Fizeram outras coisas, depois foi construído esse espaço aqui. Educação doutrinária no centro, né? Sempre, desde que cheguei em agosto de 1969, sempre deu grande valor ao estudo doutrinário, com ênfase ao estudo dos espíritos, do evangelho e dos médios. Os trabalhos de passe aqui, que é interessante isso, era, vamos supor que o salão fosse esse, não tinha palco, tinha uma mesa aqui. Ficava sentado de um lado o seu Mário Silveira, grande trabalhador, e do outro lado o seu Francisco Alceu Curi Martins, outro grande trabalhador. Né? Um fazia a pergunta dos espíritos e outro respondia, o público ficava assistindo, ouvindo as respostas, né? Sem leitura. O cara respondia porque conhecia. Aí tinha uma perna de passe, que era atrás, assim, pequena, para terminar o pessoal com passe. E tinha o trabalho de estudo do Evangelho, né? E o da mediunidade. Quando eu já comecei aqui, já tinha um estudo que era um pré-coelho, feito lá no Luz Eterno, um trabalho que vinha de lá o material, e eu entrei aqui também já de cara no grupo de estudos de mediunidade, e já 2 anos depois nós implantamos, foi feito o coelho, nós implantamos o coelho. Eu posso dizer que o coelho implantado no centro aqui foi de acordo com o método correto pela Luz Eterna. Nós mantivemos ele até hoje. Né? Teve um tempo que foi tirado, porque demorava muito, as pessoas achavam que demorava muito, acho que 2 anos, não demora nada, né? Porque o médico se forma a vida inteira. Então nós resgatamos, a pandemia afastou todo mundo por 2 anos, e nós estamos
Resgatei tem jovem aqui da Mocidade de Luz que tem pré-requisitos já estão participando. Vamos ver, direção, né? Ao longo da sua história, a CEP teve 30 diferentes presidentes até a presente data. Né? Então, alguns tiveram 11 anos, que Otávio Cruz, cujo auditório tem o seu nome, foi muito importante para ele. Né? Outro destaque que eu queria dar, que nós escutamos aqui, que agora está um grupo musical, a pandemia atrapalhou, é o nosso grupo coral, né? Que começou em conjunção com o Luz da Caridade, de onde o nosso projeto da Federação participa. Né? Viemos de lá, viemos daqui formado, graças à dedicação do nosso Luiz. Cadê o Luiz? Subiu daqui? Está lá. O nosso maestro. Foi insistentemente no domingo, vamos montar o coral agora, lembra, Luiz? E vai, daí. Porque vejam bem, o grupo Serrania é sábado de tarde, logo do almoço. É difícil, então a gente tem que tirar o chapéu, né? Beijar os pés desse pessoal que faz esse trono dedicado e canta a gente aqui no nosso trabalho. Fantástico o corpo. Né? A CEP fez algumas homenagens, né, que eu acho importante. Né? Outro evento também que estava presente aqui há 10 anos atrás, o nosso irmão Luiz Henrique, pela Federação, foi a construção da cápsula do tempo. Eu não sei se todos viram a cápsula do tempo aqui. Quem não viu, levante a mão. Não viram a cápsula do tempo? Quando você entra por aquela porta ali, antes de chegar, tem um vácuo ali, tem uma cesta da doação, e a porta sai para fora. Não tem um negócio pendurado em cima da cadeira, preto, um cilindro de fibra de carbono, é a cápsula do tempo, que foi idealização do Rubens Correia. Ele queria sempre fazer a cápsula do tempo. O Rubens Correia, que foi um grande trabalhador, ficou 11 anos na presidência do centro, ele participou pela última vez aqui em 11 de abril de 2013, quando o centro fez 100 anos. Ele esteve na Federação da Palestra do Antônio Sérgio Pérez de Carvalho, grande amigo meu, que era presidente da Federação Espírita Brasileira. E o César, né, daí eu já estava com dificuldade, ele veio aqui na solenidade, né, e nunca mais pôde vir. Ele foi internado, ele entrou em licença, eu assumi, para o vice, né, assumi a presidência, e ele foi para o hospital em 16 de julho de 2013, desencarnado. E daí nós fizemos a solenidade em 1º de setembro de 2013, criando várias coisas ali dentro, você lembra, né? Foi vídeo, foi DVD, foi texto, essa história aqui que tem alguns volumes ali na frente, né? Que está atualizado, foi atualizado na época, foi colocado lá dentro, fotografia, um monte, que muita gente aqui daqui a 50 anos, agora daqui a 40, que está prevista para abrir quando o centro fizer 150 anos. Então daqui a 40, muitos de vocês vão estar aí. Para mim é meio difícil, né? Daqui a 40 eu vou estar com mais de 115 anos. Né? Mas, então eu queria destacar aqui, a sociedade fez algumas homenagens aqui, né? No evento de 84 anos, trouxe a família dos Cruz, do Otávio Cruz, foi muito bonito, homenageou. Esse auditório foi nominado o nome dele. O seu Mário Silveira foi outro que me recebeu aqui no centro, muito legal, também nesse evento, denominando a livraria, né? O Mário Silveira. O senhor Francisco Alceu Coelho Martins, em 2 de setembro, uma justa homenagem também a ele, denominando a livraria, a biblioteca, né? A dona Chames Zócoli, também uma grande trabalhadora que deu um impulso na Escola de Evangelização, né? Em 2017, então a Escola de Moral Cristã em Mira Lima passou a se chamar Escola de Espiritualização Chico Sebastião dos Homens. Esse é o que está oficializado. E dona Elis Silveira, essa trabalhadora tem que tirar um chapéu para ela também. Em 3 de dezembro de 2009, em justo reconhecimento, então, aos seus 47 anos de dedicação naquela tempo, né, foi homenageada a irmã, nominando o Departamento do Bem-Estar Social, que funciona com o seu nome. Então e ela gostaria de estar aqui. Só lembrar que a dona Eni, no período de 2004 e 2007, foi presidente dessa sociedade, a primeira mulher presidente da sociedade, a segunda né? Entende? É a sociedade machista, né? Então, nós vamos mudar. E em setembro de 2013, com a
lançamento da cápsula, nós também homenageamos o nosso irmão Rubens Correia. Então, esses são fragmentos da nossa história. Eu poderia ficar aqui contando mais, mas eu tenho que ouvir o nosso apresentado da Federação Espírita Brasileira. Obrigado a todos. Em relação a essa homenagem que o Wilson falou, do Neni, para coroar esse momento, nós chamaríamos a senhora Eva Monteiro Cardoso para a continuidade. Boa noite a todos. Então, para coroar, como o Paulo falou, esse momento, homenageando a Dona Eni, eu gostaria de ter falado antes da apresentação, para dedicar a ela a apresentação musical que nós fizemos, porque a Dona Eni também foi em 2004, quando nós fizemos a primeira formação do coral, ela foi a primeira incentivadora para a música. Tudo que nós precisávamos, nós corríamos lá e a Dona Eni estava sempre nos incentivando. Então, agora, a gente quer gostaria de entregar para ela pessoalmente esse singelo presentinho, mas as filhas dela, Eliane e Helenise, com certeza entregarão. Bom, em nome da minha mãe, da minha família, nós gostaríamos muito de agradecer a acolhida que essa casa deu para nós, para minha mãe, para a família, em todo esse tempo de trabalho. Muito obrigada aos mensageiros da paz. O Nilson brincou ali que achou que ia falar, chamar um velho para fazer história. Aí depois, quando eu estava sentado ali, ele falou do teatrinho, da parte do palco, aí eu lembrei daquela época. Falei, puxa, então se eu tivesse falado, ia estar junto, né? Então foi bom. Nós gostaríamos agora de passar a palavra ao senhor Luiz Henrique Correia, presidente da Federação Espírita do Paraná. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma alegria estarmos reunidos comemorando 110 anos de uma sociedade espírita, no caso, os Mensageiros da Paz. Todos nós, quando aqui aportamos, fomos orientados por espíritos superiores a nós em relação aos nossos compromissos. Deus, nosso Pai, só nos dá o que é de melhor. Na sua infinita misericórdia, amor e justiça, nos proporciona o retorno à vida material, através da reencarnação, para podermos desempenhar atividades que irão, com certeza, nos proporcionar nossa própria redenção. A casa espírita se torna o grande recurso que Deus, nesta reencarnação, nos proporcionou.
às vezes não conseguimos dimensionar tal riqueza. E ficamos nos atendo apenas às questões materiais, à riqueza da moeda, dos valores transitórios, que muito pouco tem para nós significado, porque ele é passageiro. Ele vem, o recurso material, a riqueza vem para nos impulsionar. Mas o que nós observamos, que normalmente nos leva para o fundo do poço. Então, meus irmãos, a Casa Espírita, o Centro Espírita, a Sociedade Espírita, é esta grande riqueza que Deus colocou em nossas mãos. Aqui, nesta instituição, homenageamos os trabalhadores do ontem e do hoje. Cada um entregando, no momento certo, bastão para o prosseguimento da tarefa em nome de Jesus. Em Mateus recordamos a passagem de Jesus pela terra, onde ele visitava as sinagogas para o consolo e esclarecimento das criaturas. E o nosso objetivo hoje, recebido o bastão e em nome de Jesus nós trabalhamos em nome dele, convocados por ele, para exatamente fazer isto, consolar e esclarecer os nossos irmãos. Por isso, que se bem desempenharmos a tarefa, em nome dele, com certeza nós conseguiremos dar passos firmes no sentido da nossa plenitude, da nossa própria redenção. Temos dificuldades, claro. As dificuldades exatamente são instrumentos pedagógicos para que possamos superar as nossas dificuldades. E Deus nos coloca exatamente num contexto que nos é próprio, onde poderemos trabalhar uns pelos outros, cumprindo a tarefa que nós programamos na espiritualidade. Assim nos fala Sueli Koda-Schubert no seu livro Dimensão Espiritual da Casa Espírita. Aqui vivenciamos exatamente que nenhuma casa espírita que é fundada e que começa as suas atividades não tem por trás uma programação espiritual. Os jovens nos trouxeram exemplo nesta noite, que muito nos emocionou. Então, Sueli nos fala sobre este compromisso, esta programação que fizemos, tão importante, e que não podemos buscar justificativas para deixar a tarefa de ser realizada. É o momento de nos unirmos. Cada um de nós aqui presente é uma vara, uns mais finas, outras mais grossas, umas mais eretas, outras mais tortas, mas é uma vara que unida, ela jamais será quebrada. E é o que se espera, e que Jesus espera de todos nós. Exatamente este compromisso ser firmado e vivenciado por nós, enquanto aqui estivermos. Joana de Ângeles nos fala também sobre diretrizes para a Casa Espírita, onde ela fala a respeito do espiritizar, a respeito do qualificar e a respeito de nós podermos, em virtude disto, qualificar e humanizar o centro espírita. Por
que ela fala sobre essas diretrizes? Espiritizar, qualificar e humanizar o centro espírita. Porque muitas das vezes, diante das circunstâncias da vida, das dificuldades que se apresentam, deixamos de lado a condição do nosso objetivo maior. Vimos aqui Nilson nos falar a respeito da constituição desta casa, o estatuto, que às vezes deixamos, discutimos uns com os outros, nos afastamos, porque esquecemos nas gavetas o estatuto, a constituição da instituição, que está lá, definida. E se alguma coisa não está de acordo com as circunstâncias que ora estamos vivendo, vamos consultar, vamos trocar ideias, vamos ajustar numa construção coletiva, onde não criaremos problema para ninguém, deixando de lado os personalismos, os interesses pessoais, em prol do objetivo maior, que é a instituição, que é o trabalho em nome de Jesus. Então ela fala que precisamos espiritizar a casa espírita. Precisamos estarmos atentos a essas situações de modismo que surgem normalmente. Porque muitas das vezes encontramos tudo dentro da casa espírita, menos doutrina espírita. Então esse é o cuidado, nós trabalhadores. E olha, com 110 anos de existência, esta casa veio correspondendo com Jesus o tempo inteiro, na construção de um mundo melhor, pelos seus trabalhadores. Então nós temos que ter sempre esta preocupação. Qual é o nosso objetivo? Meus irmãos, uma instituição como esta é para agasalhar os irmãos, mas antes de fazer, nós temos que vivenciar isto uns com os outros, com carinho, com respeito, aceitando o jeito de cada um. Porque se nós formos olhar as questões negativas, nós esquecemos das positivas. Então vamos olhar as positivas, que vamos nos esquecer e vai desaparecer as negativas nossas. Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Nós temos as dificuldades, mas vamos explorar as potencialidades de cada um, o perfil que cada um tem aflorado já, que pode bem contribuir. Esse é o nosso papel, nós temos que ficar atentos. Nilson está aí, segurando o bastão para querer entregar e nós temos agora os jovens para assumir. Mas eles precisam também se qualificar. Não no aspecto de intelectualizar a casa espírita, não. Mas de nós nos posicionarmos, vamos ocupar uma determinada tarefa, nós temos que nos situar dentro dessa tarefa, nos qualificar para bem desempenhar esta tarefa. De forma simples, humilde, tranquila, para bem desempenhar, porque diante disto, nós seremos solidários para aqueles que chegam, mas preparados para dar uma informação, para esclarecer e para agasalhar. Irmãos, muito sofridos que chegam à nossa casa espírita, principalmente depois de um período como este que vivenciamos de pandemia. Então, nós temos esse compromisso, e humanizar a casa espírita é podermos exatamente abrir o coração um para com o outro, abrir o coração, minha gente, com simplicidade, nós conversarmos como se fôssemos uma grande família. Os cargos são circunstâncias momentâneas para que tenhamos na instituição disciplina, uma certa organização, mas todos são importantes.
num trabalho como este. Estaremos assim, diante dessas diretrizes que Joana de Ângeles tanto nos esclarece, revivendo o trabalho, a solidariedade e a tolerância. O pensamento kardeciano. Quando falamos de espiritizar, nós estamos falando a respeito do trabalho, que nós precisamos, sim, aprender, estudar e colocar em prática o que estudamos. Não ficarmos na teoria. A casa espírita é a grande oficina de trabalho para todos nós. Aqui nós experienciamos muitas coisas, meus irmãos. É uma continuidade dos nossos lares. E quanto mais reunião de pessoas, mais pessoas diferentes, nós iremos nos comunicar, iremos estar convivendo com essas pessoas. Já viver em família é difícil. Numa família de 3, 4, 5, 6 componentes, 10 componentes, é uma grande dificuldade. Extrapolamos a nossa casa, o nosso lar, para que nos encontramos. O número de pessoas aumenta, claro, os relacionamentos não são tão fáceis. Então aí nós temos que exercitar a solidariedade. A solidariedade é de nós procurarmos, então, diante disto, colocando um contraponto em relação ao que as diretrizes de Joana de Ângeles, nós vamos verificando que o trabalho em si é o qualificar. A solidariedade é de nós podermos nos qualificar. Qualificar para quê, meus irmãos? Para bem atender, para bem servir. Isso é importante. Nós estamos dentro de uma instituição que, para bem desempenharmos a nossa atividade, nós temos que ter condições para tal. Então vamos nos qualificar, vamos estar atentos em relação àqueles que adentram as portas da nossa instituição. Isso é solidariedade. E a tolerância é sabermos conviver uns com os outros. Uns com os outros. É sermos humanos. É nos humanizar. E para isso nós temos que ser tolerantes. Uns com os outros. Somos irmãos. Nós temos que entender esse significado de irmandade. Aí não falaremos mal do outro. A maledicência sai da estrutura dos nossos pensamentos. Precisamos entender o significado de irmandade. Ele é muito forte. Quando falamos, meus queridos irmãos, é porque nós dependemos uns dos outros. Aqueles que nós atendemos nas portas da nossa casa, talvez tenha sido alguém que nós desencaminhamos ontem. E que Deus nos proporciona a oportunidade da reparação, do ajustamento. Ou um filho querido do ontem que surge às portas da nossa casa para auxiliar, para esclarecer, para consolar. E às vezes, por uma programação de televisão, deixamos de vir à casa espírita. E sempre, meus irmãos, em qualquer atividade que venhamos a desempenhar, vamos desempenhar com amor, com vontade, com carinho, porque isso é que enriquece os nossos corações, enriquece as nossas vidas. É o que está sendo demonstrado nesses 110 anos de existência desta instituição, que está ativa
firme, desempenhando os seus compromissos firmados lá atrás. E todos os seus trabalhadores, sem exceção, foram convocados para esta tarefa. Uns nas primeiras horas, outros na segunda, outros na terceira, nas gerações que se passam. E nós vamos preparando, e temos esse compromisso, de preparar o futuro que começa hoje. Com a juventude, com a infância, com a juventude, com os demais companheiros que se dedicam nesta seara de Jesus. Nós iniciamos esse trabalho cristão com 12, depois os 70, depois os 500. Vocês acham que o movimento espírita do Brasil é o maior do mundo? É o maior movimento do mundo. E está aí em torno de 20 milhões. O que é que são 20 milhões diante de quase 8 bilhões de pessoas? Que percentual é esse? Pequeno, muito pequeno. O que se deduz com isto, meus irmãos? Que nós somos os que estamos ainda em preparação para a construção desse mundo de regeneração, deste mundo ideal. Somos os multiplicadores. Jesus começou com 12, 70, 500. E que ao longo de 2000 e poucos anos, chegamos a 20 milhões, mais os demais cristãos e outras pessoas, e nós não podemos achar que somente os espíritos trazem a salvação. Não é isso, é a caridade que vai nos trazer a salvação, a caridade. Mas podemos muito, com a doutrina espírita, levar o consolo para uma mãe que perdeu seus filhos que desencarnaram, para um pai, uma família que tem grandes dificuldades em seus lares. Nós podemos esclarecer e consolar. Temos uma doutrina que nos proporciona todo esse ferramental para atender nossos irmãos em dificuldade. E não podemos esquecer disto. Cada vez que deixarmos de atender alguém, nós pode ser um filho nosso do passado, alguém querido do nosso passado, ou um compromisso que estamos refazendo o caminhar agora. Não vamos nos esquecer disto. Fazermos com muito amor. É o que Jesus espera de nós. E somos esses multiplicadores. Porque aos poucos nós vamos passando aos filhos, à sociedade, não muito pelas nossas palavras, meus irmãos, mas pelo exemplo. O exemplo diz tudo. Na família, onde possamos nos encontrar. As pessoas perguntam. Além de eles acharem algo diferente, eles vão perguntar: o que você faz? Porque a gente se destaca. É como se estivéssemos numa vitrine. Daí também o compromisso, a responsabilidade, o cuidado do que nós pensamos e o que fazemos. É como se estivéssemos numa vitrine, porque nós nos destacamos. Olha a responsabilidade que temos. Que possamos tornar uma instituição como esta, uma instituição com trabalhos ativos por muito mais séculos, pelo esforço, dedicação, constância de propósitos, porque é assim que nós construímos as coisas. Não podemos ser fogos de palha, que de repente a gente quer mudar o mundo e daqui a pouco a gente vira as costas, porque o fogo acaba e viramos as costas. Nós estamos verificando nesta instituição, irmãos,
que estão labutando por mais de 50 anos. Estão firmes. Estão joviais. Olha que interessante. Não envelhecem. O Divardim, ele não envelhece. O Nilson não envelhece. Porque são jovens espirituais, né? Então, juventude, porque realmente o corpo pode até perecer um pouco, mas a jovialidade do espírito não se perde. Pelo trabalho, meus irmãos, pelo trabalho. O trabalho no bem, o trabalho em nome de Jesus. Muito embora compreendemos, quem de nós não passa por dificuldades, sacrifícios? Todos nós. Mas, como falamos anteriormente, é um processo pedagógico, pelas nossas próprias dificuldades. Precisamos disso. Um mal aparente é um bem, depois de ser bem refletido. É um bem para o nosso espírito. Nós não podemos pensar numa existência apenas de 50, 100, 110, 120 anos. Nós somos espíritos imortais. É isto que nós temos que pensar e analisar. Então, aquela primeira dificuldade que se apresenta para nós, que de imediato a gente acha que é o mal, é o bem. A gente vai pensando bem e diz assim, puxa vida, Deus sabe o que faz. Por isso que nós falamos, Ele só faz o que é de melhor para nós. É um Pai infinitamente justo, amoroso, misericordioso. E que só quer o nosso bem. Pensemos nisso. Parabéns. Os mensageiros da paz, seus trabalhadores do ontem e do hoje. Parabéns. Muito obrigado. Agradecemos ao Luizinho da Silva, onde já pedimos nossas desculpas por ter inserido um sobrenome que não é dele, mas o Nilson trouxe com tanta veemência. Né? Mas eu gostei do Correia, felizmente, eu lembrei do Rubens. Então, foi falando do Dr. Rubens Correia, que é um trabalhador de tanto tempo, um amigo. A gente, às vezes, é tomado nesses momentos por uma certa emoção, e apesar de estar com o nome à minha frente, o Correia entrou junto. Nesse momento agora, então, nós gostaríamos de passar a palavra para finalizar este evento ao Márcio Osmo Cordeiro, presidente da casa. Vai ser um Cordeiro também. Gente, amadas irmãs, amados irmãos, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco hoje. É muito significativo para nós. A mim coube agradecer, não somente a presença de vocês, mas principalmente porque a gente sabe que uma pessoa só não funda uma casa, e uma pessoa só não mantém uma casa, principalmente desse porte que nós temos hoje. É necessário uma equipe de pessoas com dedicação extrema. E eu agradeço a todos que estão comigo nessa jornada. Sem eles, eu realmente sozinho, muito pouco conseguiria, talvez quase nada. Então, a dedicação que a diretoria hoje tem para essa casa, todos os voluntários que aqui trabalham, tem uma dedicação muito grande e por isso nós nos mantemos de pé. Estamos aí rumo ao bicentenário, né? E a gente almeja sempre que cada um que por aqui passe melhore o trabalho do antecessor. Foi esse o compromisso que eu tive com a Eva e estou procurando me dedicar a isso. E conto com a colaboração da imensa maioria que está aqui hoje, ativamente, diariamente, dedicando muito mesmo do seu tempo e da sua boa vontade. Hoje, especificamente,
quero agradecer ao Paulo por estar conduzindo a nossa tarefa, ao Luiz e ao Guilherme, que trouxeram um brilhante momento musical, aos nossos jovens, que, além de nos surpreender, nos emocionaram muito, né? A gente, acredito que todos ali, eu vi vários olhinhos brilhando. Então, muito obrigado a todos vocês. Como eu falei na minha posse, eu estou aqui desde a mocidade, né? Já se passaram aí 40 e tantos. E é muito bom a gente perceber, embora eu tenha a imensa maioria da minha família trabalhando em outras casas espíritas, que o chamamento veio para cá, né? E hoje eu aqui estou. E vou procurar conduzir, continuar trabalhando, sempre dando o melhor de mim, para que todo esse elenco de pessoas, nesses 110 anos, e algumas o Nilson nominou aqui, que esse legado não se perca, que ele permaneça, que ele continue, os futuros dirigentes também vão ter esses compromissos, né? E a gente conta com essa juventude, né? Até brinquei naquele dia, se estudarem bastante, pode estar no lugar que eu estou hoje, né? Presidente. Mas o início do estudo, claro, foi na minha família, mas foi aqui uma das grandes oportunidades, né? De poder aprender cada vez mais e hoje poder estar disponibilizando toda essa estrutura para que outros também aprendam e outros também trabalhem. Então, o agradecimento imenso aos coordenadores de estudos, aos coordenadores de grupos mediúnicos, todas as atividades que utilizam a nossa casa, a todos os diretores que mantêm tudo funcionando e a gente buscando atender a todas as demandas, a todos os pedidos de todos os que aqui trabalham. Então, eu tenho um profundo agradecimento a todos vocês, não apenas pela presença aqui hoje, também do Luiz Henrique, né? Agradeço muito a sua presença aqui, da Rosa, presidente da nossa URI Metropolitana Leste, que também está aqui conosco, né? A gente sente essa proximidade das instituições e quando a gente precisa é onde a gente busca a orientação e a condução. E a gente espera que esse bom relacionamento seja sempre perpétuo. Então, minha gente, muito obrigado a todos que aqui se encontram. E agora eu convido a vocês para que a gente desça, né? O Guido já está aqui, até um tanto quanto pálido. Então, imagino que já está na hora da gente descer e cantar os parabéns para a nossa casa. Muito obrigado a todos, uma ótima noite.